Vamos lá, nação. Flamengo passa o caminhão em cima do Vasco e ganha de virada com o gol dele, sempre ele, Bruno Henrique e Luiz Araújo, que está pedindo passagem para ser titular no time de Felipe Luiz. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora, Imprensa Esportiva, trazendo todos esses detalhes dessa classificação domingão para a final do Cariocão. Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações. As mulheres, um dia muito especial e que seja um dia de muita luta, um dia da gente relembrar as nossas lutas, mas a gente lembrar também onde chegamos e onde vamos chegar ainda. Exatamente. Boa noite para os companheiros, boa noite para você, Má. Feliz Dia das Mulheres. Eu dei bom dia com Feliz Dia das Mulheres aqui na nossa programação. Tô dando boa noite, sim. É um dia pra gente, inclusive, honrar as que vieram antes da gente. Então, muita coisa ainda pela frente pra gente conquistar. Os amigos já deram um panorama muito interessante, muito bacana do que a gente tem pra falar. E lesões também, né? Eles falaram sobre o Coutinho, que saiu, Bruno Henrique, que também saiu. Então, esse início de temporada já também machucando muita gente. Wesley também deu um susto, porque ele sente a panturrilha, depois ele continuou, mas ainda sente a panturrilha e foi convocado para a seleção brasileira, então aquela preocupação também. Fãs de esportes, vamos para os melhores momentos já desse jogo lá no Maracanã, e é claro que vamos passar com os nossos repórteres lá no Maracanã, vamos mostrar as entrevistas dos treinadores, dos jogadores na zona mista. Tem polêmica também nessa partida e vamos conversar com Carlos Eugênio Simon. Bom, Pascoal, o que é que você achou a superioridade do Vasco nos primeiros 20 minutos? Exatamente. Algo muito parecido com o que aconteceu no primeiro jogo, mas parece que o Vasco vai cansando, Pascoal. O treinador do Vasco, o Carille, disse que o time tem um problema mental, né? Que o time, quando não consegue sucesso, acaba se entregando para o insucesso. Mas esses 20 primeiros minutos, até aquela parada técnica, né? O Vasco foi melhor. A gente tem que admitir isso. Mas aí o Felipe Luiz consegue consertar, principalmente, o trabalho de marcação no meio-campo. Aí o Vasco começa a perder espaço no meio-campo. O Vasco faz 1-0. Seria realmente uma redenção para o Vasco da Gama virar o primeiro tempo com 1-0. Aí seria uma grande recuperação. Mas o futebol é feito de detalhes, né? E num desses detalhes, o Flamengo consegue a marcação do gol de empate e consegue também a marcação do segundo gol. E aí as coisas para o Vasco da Gama ficam muito complicadas, até porque o Coutinho acaba numa bola que ele iria dominar, a bola foge e ele estica a perna e sente uma lesão, né? Parece que é uma lesão no adutor, pelo movimento que ele faz. Isso aí acaba tirando o jogador de muito tempo, de boa parte da temporada. O Coutinho é um grande jogador. O Coutinho para mim, o Coutinho está no hall dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele é muito diferenciado. Mas as contusões perseguem o Coutinho. Como perseguiram o presidente do Vasco da Gama, né? As contusões? Então, as contusões perseguem. O Pedrinho foi perseguido pelas contusões e o Coutinho também foi perseguido pelas contusões. E é claro que é um jogador que faz muita diferença no Vasco, né? Ele sai e aí as coisas mudam. O Payet entrou, mas o Payet não conseguiu modificar nem nada, zero de movimentação que pudesse ter uma Mas em modificação. jogo grande, isso aí é o Payet. Pois é, vamos falar sobre o Payet também. Eu quero falar especificamente sobre o Payet. Mas eu queria primeiro, assim, uma visão geral da partida, Donan. Como foi que você viu? Como é que é esse Vasco? Se você enxerga que pode ser algo realmente emocional nesse Vasco, que consegue apresentar um bom futebol, mas o Flamengo, logo depois da parada técnica, ele se reencontra. Aí tem o Bruno Henrique também, que é rei dos clássicos. É impressionante como o Bruno Henrique... E tem Luiz Araújo, que todo jogo que entra faz um gol. Aí sai o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo, o gol do Luiz Araújo. Eu acho que a diferença entre Flamengo e Vasco não está muito além da parte mental. Eu também. São realidades diferentes. O próprio retrospecto já diz isso. Se você analisar a gestão dos dois clubes e o que cada clube vem competindo, né, nos últimos anos, isso fica escancarado. E mais uma vez ficou escancarado no confronto. Pode até ter a parte mental, mas tem a parte física. O time do Flamengo é um time com muito mais saúde, com muito mais energia. Quando faz substituições, você vê, por exemplo, o Flamengo ele tinha vantagem, já estava classificado e o time continuava a pressionar alto. Você vê que é um time que tem essa pegada, ele joga em outra rotação. O Vasco vai perdendo gás, né? Ele havia sido já melhor no primeiro tempo da última partida no Newton Santos, teve ali 20 minutos competindo, né? Até tentou subir um pouco a marcação, o Paulinho subia um pouco mais a marcação. E depois, acho que o Flamengo nem teve uma grande atuação,
Mas a diferença é tão grande que o Flamengo não precisa de uma grande atuação para superar o Vasco. Eu acho que nesse... Muito mais fácil, parece, pro Flamengo. A impressão que a gente tem é essa durante o jogo. Porque é um time superior tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente. É um grupo de jogadores e um treinador que, como jogador, se acostumou a levantar a taça. Eu acho que a gente vai ter o Simon aqui. Essa diferença é uma realidade. Tá. Ninguém luta contra isso. Mas eu acho que nesse jogo, especificamente, no primeiro tempo, a arbitragem prejudicou o Vasco. Você tá falando do gol, você tá falando do cartão Dois lances. amarelo? Pra mim, o Bruno Henrique já estava amarelado. E ele chega com um braço no rosto do João Vitor. Pra mim, ele era um lance para segundo amarelo. E ele depois acaba fazendo o gol. E tem um lance que é a grande polêmica do fim de semana até agora na arbitragem, que foi o impedimento não marcado no gol do Bruno Henrique. De fato, as linhas traçadas do VAR no Campeonato Carioca, elas são mais grossas. Só que mesmo com a linha mais grossa, dá pra ver parte da cabeça do Bruno Henrique à frente e do ombro também. Então, assim, polêmica instalada, pra mim a arbitragem errou. Pra mim o Bruno Henrique estava impedido, foi um gol irregular. Acho que o Vasco, se reclamar dessa questão da arbitragem, ele está correto e deve fazê-lo. Só que se a gente for analisar friamente a diferença das duas equipes, não tem surpresa. O Flamengo só confirmou e carimbou uma vaga dentro de campo. Falar sobre o Luiz Araújo é falar para mim sobre um jogador que desde da última temporada tem desequilibrado sem parar. Para mim ele é titular do Flamengo e ele tem essa energia, essa velocidade, o drible. Faz mais um golaço hoje, né? Saiu limpando. E mais uma grande atuação do Gerson, né? O Gerson comandando o meio-campo, mostrando por que ele é convocado para a seleção brasileira, e eu acho que ele tem que ser titular da seleção brasileira. Tá jogando um nível muito alto o Gerson. Mari, como você viu esse jogo do Flamengo, essa vitória importante do Flamengo, mais uma vitória, né? E a classificação do Flamengo em cima do Vasco. E como é que você interpreta realmente essa mudança tão brusca de um Vasco de uma hora para outra na partida? Eu acho que ela não acaba acontecendo de uma hora para outra, porque se a gente for ampliar um pouquinho essa lupa, o Dona traz essa questão da arbitragem. O gol do Bruno Henrique é o gol de empate. O regulamento do Campeonato Carioca, mesmo o Vasco vencendo por um gol de diferença, daria pro Flamengo essa classificação. Então, sim, o Vasco já tinha uma montanha, né, para subir, uma montanha mais alta que a do Flamengo. O 1-0 colocava o Vasco de fato na partida, precisaria de mais um gol para ter essa diferença. Então o empate acontece, o Vasco vai para o intervalo e com certeza tem acesso às imagens. Então ali gera uma questão, se de fato tem essa interpretação de uma linha mal colocada ou não. Eu acho que isso, para uma equipe que é vulnerável nessa questão mental, ela pode interferir para esse retorno. O Vasco volta para o segundo tempo, dá 10 minutos de jogo praticamente, 15 minutos de jogo, tem a lesão do Coutinho. Eu acho que a partir dali... 7 minutos ele se lesionou. 7 minutos, perdão. 7 minutos. 7 minutos. Se desenha uma outra cara pro Vasco. O Vasco perde o Coutinho, logo depois o Carille substitui o Nuno, e o Vasco perde o lado esquerdo, que funcionou tanto na primeira etapa. Assim, se a gente pontuava no começo da temporada, já na reta final da temporada passada, que o jogo do Vasco ele era muito direcionado de Piton para Verratti, quase sempre assim, o Vasco teve momentos em que conseguiu equilibrar um pouco as partidas usando o lado direito, depois foi perdendo todo mundo daquele lado por lesão. O jogo se desenhava sempre nessa jogada característica, do lado esquerdo buscando o Verratti. Hoje o Verratti não conseguiu receber nenhuma bola, é um jogador que já tem uma idade avançada, que cansa, que não vai acompanhar o ritmo. O Flamengo tem uma defesa excepcional, muito bem pelos lados sempre, independentemente de quem joga. Mais uma partida muito boa do Wesley, Varela pelo outro lado. Então o Verratti não conseguiu atuar. As ações ofensivas do Vasco se concentraram muito desse lado esquerdo, muito com o Coutinho e com o Nuno, muito. O Rayan, vez ou outra, participava um pouco do lado direito. Eu acho que as substituições, elas geram essa queda de rendimento do Vasco. O Vasco, ele não tem um elenco com essa possibilidade de permanecer no jogo. Assim, é diferente do que a gente viu de Copa do Brasil, do Nova Iguaçu, todo o desempenho que teve ali, diferente de fato. de um Flamengo que entra o Luiz Araújo e faz um golaço. Exatamente. Então, assim, o Felipe Luiz, ele Coutinho perde. hoje não teve o mesmo espaço no campo Não teve. que teve contra o Nova Iguaçu. Exatamente. Né? Contra o Nova Iguaçu, ele flutuava entre os volantes, os zagueiros, entre o lateral e a entrada da área. Onde ele gosta de trabalhar e bateu bem, fez um golaço de fora da área, a gente tem que recordar isso, mas ele não teve o mesmo espaço.
espaço. Não tendo o mesmo espaço, não produz da mesma forma, né? E aí o lance da contusão dele é esse aí, ó. Na batida do escanteio, a bola fica mais longa do que ele esperava. Quando a bola quica no chão, ela foge. E quando ela foge, ele não consegue dominar a bola. E ele acaba tendo ele puxa aqui a mão e bota a mão na parte da virilha. Vai fazer muita falta pro Vasco da Gama. O Vasco da Gama, eu tenho um sentimento a respeito do Vasco. O Vasco da Gama tem que se reforçar. Porque se o Vasco da Gama for assim pro Campeonato Brasileiro, com esse time, só com esse elenco, porque o Campeonato Brasileiro são 38 jogos. E vai precisar de muita gente. E a impressão que a gente tem é essa, né? Temos o Coutinho e aí ele faz uma boa partida. Na próxima partida, todo mundo com muito cuidado. Não sabe se ele vai poder estar à disposição, provavelmente não. E aí chega o jogo seguinte, aí ele pode se machucar. Aí faz aí se recupera. E depois tem toda a recuperação. E volta. Bom, todo mundo querendo saber o que é que aconteceu com o Coutinho, se foi realmente um problema muscular, se é problema muscular, sabemos que demora um pouco mais a recuperação. Vamos para o Maracanã, vamos com a Roberta Barroso e ela vai trazer mais informações pra gente. Fala, Beta, tudo bem? Tá na zona mista? Tudo bem, Marcela? Beijo pra você, amigos do Sport Center, fã de esporte. Tô aqui na zona mista do Vasco, mas ela não vai acontecer. Os jogadores, inclusive, já estão deixando o Maracanã e só quem vai falar, então, hoje é o Fábio Carille na entrevista coletiva. O Vasco acaba eliminado, então, do Campeonato Carioca, fora dessa final. Precisava vencer por 2 gols de diferença para conseguir essa classificação. Teve ali aquela esperança, quando aos 21 minutos o Nuno Moreira abriu o placar. Só que aí aos 34 veio a principal polêmica para os vascaínos nessa partida, porque o Bruno Henrique marca o gol e os vascaínos falam de impedimento no lance. A gente lembra que teve uma mudança no regulamento do Campeonato Carioca, que a espessura da linha passou para 12 centímetros, mas mesmo assim muita reclamação, inclusive quando os jogadores retornaram ali do vestiário, foram falar com a arbitragem sobre esse lance ali no gol do Bruno Henrique. Na segunda etapa, o Luiz Araújo balançou as redes, mas o Vasco tinha caído de intensidade logo depois do gol do Bruno Henrique. Foi um primeiro tempo ali que o jogo começou até aberto, mas aí depois desse gol intensidade e na segunda etapa o Vasco não consegue encontrar caminhos, não consegue de fato jogar e apresentar aquele bom começo do início dessa partida. E aí teve a lesão ali, o Coutinho acaba sentindo aos 7 minutos, deixa o campo e aí mais um problema então para o Carille administrar, ou a gente fica aguardando também o que a assessoria de imprensa vai passar em relação ao Coutinho, mas ele saiu sentindo muita dor, ficou colocando gelo na virilha no banco de reservas e o Vasco então sai sem essa classificação para a final do Campeonato Carioca. O torcedor sai chateado, mas muitos falam que estão chateados, mas sabiam que era um resultado que deveria de fato acontecer por conta da estrutura que tem o Flamengo hoje, do elenco superior. Mas o torcedor sai bem chateado por conta principalmente desse lance do Bruno Henrique, porque na primeira etapa foi um Vasco que estava lutando, buscando o gol, conseguiu aos 21 minutos e aí vem esse gol do Bruno Henrique. Agora o time se recupera, está classificado na Copa do Brasil, esse era o principal objetivo, inclusive chegou à terceira fase da competição e agora é olhar pra frente. Marcela, é isso, os jogadores então deixando o Maracanã e eu volto com você no estúdio. Tá certo, Beta, esqueci de lhe dar agora, né, pessoalmente, assim podemos falar, um parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Então que você tenha aproveitado o seu dia trabalhando muito, porque isso também faz parte, né? É isso, Marcela, beijo também pra você, pra todas as nossas companheiras e é isso. Um dia assim, com muito trabalho e é isso que faz a gente seguir nessa nossa luta. Volto com você. Tá bom, Beta, obrigada. É a prioridade, logicamente, da Roberta com todas as informações. Qualquer informação do Coutinho, ela volta também para nos informar. Bom, Pedro Henrique Torre, ele está em um outro ponto lá do Maracanã para trazer mais informações agora do Flamengo. Vamos com o Pedro. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Muito boa noite, um beijo para você, abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Exatamente, a gente tem outro ponto do Maracanã, na zona mista do Flamengo.
aqui um lugar melhor do que o da Roberta, que é climatizado pelo menos. Roberta deve estar sofrendo um pouquinho mais, além de não encontrar jogadores, deve estar sofrendo um pouquinho mais com o calor, que não foi tanto assim no Rio de Janeiro, mas é sempre um calorzinho de Rio de Janeiro. Agradecendo os companheiros que chegaram um pouquinho pro lado aqui para a gente poder fazer essa entrada, mas o Flamengo é finalista do Campeonato Carioca pela 7ª vez consecutiva. Desde 2019, o Flamengo carimba a vaga na final. E é o atual campeão, tenta o bicampeonato consecutivo, espera Fluminense ou Volta Redonda, um jogo na quarta-feira, dia 12. Os jogos do Campeonato Carioca da final, né, foram antecipados para não embolar ali com a data FIFA, enfim, podia ser muito em cima, os jogadores voltando. O Flamengo teve 4 convocados apenas para a seleção brasileira, fora, enfim, Equador, Uruguai, o Pulgar dessa vez ficou fora. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória aqui no Maracanã, de virada, tomou um susto, é verdade, tomou um susto ali com o gol do Nuno Moreira, mas ainda estava classificado, porque mesmo com uma derrota de 1-0, o Flamengo, por um gol de diferença, o Flamengo garantia essa vaga, foi o campeão da Taça Guanabara, abriu 1-0 no Newton Santos, no Engenhão, na última semana, com um gol do Bruno Henrique. Então, de certa maneira, estava ali no limite para se classificar, mas logo depois retomou, fez esse gol aí que os vascaínos reclamam, do Malinha, etc. Mas o Flamengo saiu com 1-1 no primeiro tempo. Teve uma chance com o Gerson, inclusive, de fazer aí na segunda etapa, fez o 2-1 com o Luiz Araújo, que muita gente comentaram aqui no Maracanã, Marcelo, tá pedindo passagem, todo mundo falando que o Luiz Araújo, quando entra, resolve e resolve bem. Uma preocupação aqui, a gente ainda não conseguiu apurar, tentando algum contato aqui no Flamengo, é com o Bruno Henrique, que saiu com um incômodo ali, um puxão ali na coxa, né? Na coxa direita, se não me engano, a esquerda, agora não lembro muito bem. Mas ele tá com um incômodo em uma das coxas e o tempo é curto, porque quarta-feira, como eu disse, já tem outra decisão. E o outro jogo, o segundo jogo da final, vai ser daqui a uma semana, 15 ou 16. O Bruno Henrique vai sendo muito decisivo. Fez hoje o seu 100º gol pelo Flamengo. Então, tem 5 gols na temporada, foram 11 gols contra o Vasco, com a camisa do Flamengo, 22 gols em clássico. 55.096 presentes, uma turma animada aqui no Maracanã hoje, então grande maioria de rubro-negros, e o Flamengo agora quer trabalhar, enfim, em cima dessa final de Campeonato Carioca, e tendo em mente, é sempre bom a gente lembrar, que o Felipe Luiz está com aquele mantra: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Então tem um desafio aí. O Bruno Henrique sentiu, o Danilo hoje sentiu alguns incômodos, não foi nem relacionado, por exemplo. O Varela seguiu na lateral esquerda porque o Alexandre estava voltando de lesão. Entrou só no segundo tempo ali, jogou alguns minutos. Então ele está rodando o elenco bastante ali nessa questão, com minutagem, de olho no restante da temporada. O que o Felipe Luiz vai fazer? Não sei. E os dois que vão aparecer por aqui, Alexandro e De La Cruz. Vamos perguntar para eles como é que está essa questão de carga, porque são 2 jogadores que são muito bem tratados nesse quesito. O Alexandro, como eu disse, voltando de lesão, entrou só no segundo tempo, e o De La Cruz não jogou semana passada porque era campo sintético. Então jogou hoje, saiu, enfim, no segundo tempo, aplaudido pela torcida, fisicamente estava inteiro, fez uma boa partida. Então a gente vai observar como é que esses jogadores estão analisando essa minutagem, esse controle de carga que o Felipe Luiz está fazendo, que é bem distinto do que houve ano passado com o Tite, especialmente no Campeonato Carioca, onde o Flamengo pisou no acelerador e agora tem sido bem diferente. Mas é isso, Flamengo 7ª vez na final de Campeonato Carioca. A gente está no aguardo aqui, se pintar bolinha, a gente chama rapidinho De La Cruz ou Alexandro, são os 2 escolhidos para passar por aqui na zona mista do Flamengo, finalista do Campeonato Carioca. Marcela. Valeu, obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Então, Pedro, se chegar a informação sobre o Bruno Henrique, o Wesley também, que sentiu ali a panturrilha, o Pedro volta e volta também com as entrevistas dos jogadores que vão passar ali na zona mista. É isso aí, nação. É com esses números impressionantes de Bruno Henrique que eu trago os meus sinceros e modestos comentários sobre a vitória domingão em cima do Vasquinho de virada no Clássico dos Milhões. A vítima preferida de Bruno Henrique, BH, é o Vasco da Gama. Bruno Henrique marcou seu 100º gol pela camisa do Flamengo em cima do Vasquinho. Flamengo, mais uma vez, de Felipe Luiz, encantou. Flamengo não foi aquele Flamengo sufocante, não amassou tanto o Vasco, que até por sinal
O Flamengo saiu atrás, foi virada, mas jogou com a classe. Gerson jogando com a bola embaixo do braço, jogando muita bola. E o Flamengo teve aqueles problemas que ocorreu em 2024 e que trouxe muitas preocupações para a torcida do Flamengo, que foi contusões. Bruno Henrique saiu com uma possível contusão, Wesley sentiu uma pequena dor, então o Flamengo precisa se moldar. Danilo, na preparação, sentiu uma dorzinha, nem foi relacionado para o jogo. Alexandro voltou de lesão, entrou ali no segundo tempo no lugar de Varela. Então o Flamengo está se moldando para que isso não ocorra em 2025, o que ocorreu em 2024. O Flamengo com menos 13 jogadores importantes. Mas vamos falar um pouco sobre coisa boa, que tá jogando bola, que futebol é Luiz Araújo no Flamengo. Para mim, minha humilde opinião, ele merece ser titular no lugar de Gonzalo Plata. Você concorda? Você discorda? Deixa aqui, expresse aqui sua opinião nos comentários. O Felipe Luiz está dando bagagem, rodando o time, mesclando até Alan, aquele jogador que o torcedor do Flamengo não queria nem ouvir falar em 2025. Felipe Luiz está dando confiança, está dando credibilidade, está colocando o Alan no time para que ele entrose e rode toda a equipe. Então o Felipe Luiz está fazendo muito bem com esse elenco do Flamengo. Olha que interessante, Felipe Luiz não está contando com Michael, contundido, Everton Cebolinha, Pedro. Agora pare e pense, imagine todos esses jogadores à disposição desse técnico que, na minha opinião, mais uma vez, eu acho que ele vai superar Jorge Jesus. Você concorda? Você discorda? Mais uma vez, de você expressar sua opinião aqui nos comentários. Felipe Luiz vai superar Jorge Jesus, na minha opinião. Por que eu acho isso? O elenco é totalmente diferente em sentido de reposição de peça, tá? O elenco de 2019 foi encantador, não teve contusão. Mas quando você olhava para o banco, vai substituir Pedro, vai botar quem? Lincoln? Não era uma excelente opção. Então o Flamengo de hoje, de 2025, tem um banco recheado. Você olha Bruno Henrique na ponta direita, na ponta esquerda, você tem Michael, você tem Everton, Cebolinha. Na direita aqui, você tem Gonzalo Plata, você tem Luiz Araújo, que para mim deve ser titular, você tem Matheus Gonçalves, o menino. Centroavante, você tem Pedro, você tem Juninho, que retornou agora contra o Vasco no segundo tempo. No meio de campo, você tem Arrascaeta, você tem Gerson, que é o Coringa, joga em todas as posições. Você tem Dela Cruz, Pulgar jogando muito, Everton Araújo, Alan. E por falar na zaga, o Flamengo tem excelente zaga. Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, tem o menino da base, Cleiton. Nas laterais, Varela, Wesley, que indiscutivelmente é o lateral direito da seleção brasileira e vai ser realmente vendido após o Mundial de Clubes. Você tem 3 laterais esquerdos. Você tem Vina contundido, você tem Alexandro, retornou nesse jogo, e você tem Ayrton Lucas. Então olha pro elenco do Flamengo e olha o elenco de 2019. Por isso eu concluo que realmente o Flamengo vai superar 2019 e Felipe Luiz vai superar Jorge Jesus. Isso é indiscutível, na minha opinião. E hoje, mais uma vez, o Vasco, freguês do Flamengo, carimbou o passaporte, o ingresso de freguês do Rio de Janeiro, é o Vasco da Gama. Se você gostou dos comentários, se você gostou de tudo que a imprensa esportiva trouxe sobre o Flamengo nessa vitória domingão de virada, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilha bastante com seus amigos. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!